Boa tarde, meus irmãos. Hoje vim aqui trazer mais uma vez uma mensagem que vai tirar a dúvida de muitas pessoas, né, que foi ensinada muitas das vezes de uma maneira errônea, né? Uma mensagem no qual Deus irá tirar todas as escamas dos olhos de muitos que têm dúvida em relação à morte. Muitos dizem que quando morre a alma fica vagando, outros dizem que quando morre, né, a alma que fez o bem vai para Deus e o que fez o mal vai para o inferno. Realmente, né, o que é uma alma? Qual o significado de uma alma vivente? Hoje as Escrituras irá nos ensinar o verdadeiro significado de uma alma. Gostaria que vocês, meus irmãos em Cristo, de todas as denominações, né, meus amigos também do Facebook, meus amigos todos também internautas de Moçambique, de Angola e de todas as outras denominações, não importa qual seja. Hoje nós estamos aqui para conhecer o verdadeiro significado sobre a morte, sobre a alma. E vamos ver nas Escrituras o que Deus tem para nos ensinar sobre o verdadeiro significado da alma. Vamos lá? Abra aí em Gênesis capítulo 2, verso 7, e vamos ao início de tudo, como tudo começou, para entendermos, né, esse verdadeiro significado, ok? Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. A formação do homem. Diz em Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Amém? E passou o homem, né, a ser chamado alma vivente. Veja que Deus ele formou o homem, fez cada detalhe com perfeição, os seres humanos, e logo após, quando fez aquele boneco e terminou, completou, né, toda a sua obra, ele foi e soprou nas narinas e ali tornou um homem, uma alma vivente, ok? Nós somos uma alma, o nosso corpo, a nossa matéria, tudo isso que Deus criou se chama alma vivente. Nós, quando morremos, ok? Nós voltaremos para o pó, porque do pó foi feito, né, a raça humana, ok? E para o pó nós voltaremos. Adão e Eva foi criado do pó da terra, ok? E o que deu vida a Adão e Eva foi o fôlego que Jesus havia soprado, né, nas narinas do boneco para que ele ganhasse vida. Então não existe alma, né, fora do corpo. Nós somos completamente a alma vivente que o próprio Deus criou para que possamos viver neste mundo, ok? Vamos agora em Mateus capítulo 9, verso 23 até o 25 e vamos ver o que Deus, né, diz aqui nas suas escrituras. Vamos lá? Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 9, verso 23 e 25. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme, e riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Ok? Aqui está falando sobre a ressurreição da filha de Jairo, né? A filha de Jairo havia morrido, então Jesus havia chegado naquele lugar para ressuscitar a menina, pois a morte para Cristo não é definitiva, né? Jesus tem a morte como um sono profundo. Por que um sono profundo?
porque vai haver um dia que Jesus irá voltar e todos aqueles que morreram, tanto morreram na presença de Deus, fazendo o que é agradável aos olhos do Senhor, e aqueles que morreram rebelde a Deus, irão ressuscitar, seja a primeira ressurreição para a vida eterna e a segunda ressurreição para a condenação e juízo eterno. Então, Jesus, ele não tinha uma morte como uma morte definitiva, ok? Jesus tem a morte como um sono no qual um dia nós iremos ressuscitar, amém? Então Jesus disse, afaste-se da menina, porque ela não está morta, ela dorme. E Jesus ali colocou a mão sobre a menina e a menina ressuscitou. E ali muitos ficaram abismados, surpreendidos, né, pelo poder do Filho de Deus, que havia ressuscitado a filha de Jairo. E Jairo havia, né, mandado chamar Jesus, porque sabia que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido, que veio para salvar a humanidade. Então Jesus, ele tem a morte como um sono profundo. Então nós somos o quê? Uma alma vivente. Então o fôlego foi devolvido àquela menina e ela, que havia morrido, teve de novo a sua vida de volta. Então o fôlego voltou para ela e ela ressuscitou, ok? Vamos olhar aqui também em outro livro que diz aqui em Mateus, cadê? Vamos lá aqui. Gostaria que vocês abrissem também, né? No livro de João, capítulo 11, do verso 43, verso 44. Vamos lá? João, capítulo 11, vamos lá. Capítulo 11, do verso 43 a 44. Olha o que diz aqui, nas Escrituras. Vamos lá. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo, né, visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Veja bem, aqui está falando sobre a morte de Lázaro. Lázaro havia morrido e Jesus soube sobre a morte de Lázaro e foi visitar Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E chegando àquele lugar, simplesmente Jesus havia recebido as irmãs de Lázaro. E Marta disse a Jesus, mestre, meu irmão morreu. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Então Jesus disse a Marta, Marta, Lázaro não está morto, ele apenas dorme. Aí Marta entendeu que Jesus havia dito a ela que ele iria, né, ressuscitar logo após a vinda do Filho de Deus, na segunda vinda de Jesus. Jesus simplesmente diz, tu crês que ele dorme? Creio sim, que um dia o Senhor irá voltar e ressuscitará o meu irmão, né, dos mortos. Aí Jesus disse, Lázaro está dormindo. Simplesmente Jesus deixou Marta e foi ao encontro de Lázaro. E disse, Lázaro, sai para fora. E quando Jesus abriu a boca, clamando, Lázaro, sai para fora, Lázaro ressuscitou e veio andando todo
revestido de atadura. E Jesus mandou seus apóstolos retirar toda aquela atadura que estava de Lázaro e mandou Lázaro partir. Por quê? Porque ele havia ressuscitado e deixou Lázaro, né, se aproximar da sua família, e sua família que já estava ali sofrendo pela perda de Lázaro, e o corpo de Lázaro já se encontrava fedendo, né, porque havia 4 dias já de morto e o corpo já estava mal cheiroso. Então ali Jesus ressuscitou Lázaro, que era um amigo de Jesus, o qual Jesus tinha um afeto, um carinho muito imenso por Lázaro. Porque Lázaro apenas havia descansado e Jesus havia simplesmente, né, com o teu poder, a tua autoridade como filho de Deus e como Deus, mandou Lázaro levantar, porque ele tinha essa autoridade, porque ele era Deus e filho também de Deus. Então Lázaro simplesmente ressuscitou. E ali todos puderam ver, né, a grandeza de Deus, o poder de Deus manifestado na vida de Lázaro. E assim também como foi manifestado na vida da filha de Jairo, que havia morrido. Então Jesus, ele não tem a morte como a morte definitiva, mas ele tem uma morte, né? Jesus tem a morte como um sono profundo, no qual um dia, né, ele irá voltar, e aqueles que morreram na presença dele irão ressuscitar na primeira ressurreição para a vida eterna. E os rebeldes irão ressuscitar na segunda ressurreição para a condenação e juízo eterno. Então nós somos uma alma vivente, uma alma no qual nós temos a capacidade, né, de sentir, de agir, de ver, de chorar, de tocar. Então, não existe alma fora do corpo. A nossa alma é a nossa matéria, entendeu? E somos reconhecidos como alma viventes porque nós somos, né, uma matéria criada por Deus e temos o fôlego que foi dado por Deus para viver. E quando nós morremos, esse fôlego simplesmente volta para Deus. E Deus irá devolver o fôlego de cada um que morreu no dia da ressurreição, seja para o juízo eterno ou para a vida eterna. Nós iremos receber novamente esse fôlego que foi tirado quando nós morremos, ok? Então coloque uma coisa na cabeça de vocês: não existe uma alma fora do corpo, e nós somos a alma vivente criada por Deus, e Deus simplesmente nos deu o fôlego de vida para que podemos viver, entendeu? Então, que a nossa vida seja aproveitada na presença do Senhor e que possamos reconhecer que só existe apenas um Deus, o Criador de todas as coisas, e Ele um dia voltará para buscar o teu povo que perseverou e lutou até o fim. E cada um desse povo que foi fiel a Deus até o fim irão receber a coroa da vida, a coroa para nós entrarmos na Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade que Jesus preparou para todos aqueles que foram fiéis a Ele até o fim. Ok? Então, não se deixe enganar. Não existe uma alma, né, fora do corpo. Nós somos uma alma vivente no qual Deus, ele nos fez e nos deu o fôlego de vida para que possamos nos tornar uma alma. Ok? Que Deus abençoe, que a cada dia possamos absorver aquilo que vem verdadeiramente de Deus, porque só Deus pode, né, salvar, só Deus pode dar vida eterna e só Deus pode ensinar a plena verdade sobre tudo aquilo que a raça humana necessita aprender, ok? Não creia no que homens pregam. Simplesmente, quando um pastor mandar abrir a Bíblia, abra a Bíblia de vocês e confiram. Não estude apenas um verso da Bíblia. Estude como o profeta Isaías nos ensinou, né? Lá em Isaías capítulo 28, verso 10. Um pouquinho aqui,
um pouquinho ali, preceito por preceitos e regras por regras. Não creiam no que pastor prega, no que missionário prega, no que ancião prega, simplesmente creia nas escrituras, porque é a boca de Deus falando para o teu povo. Creia somente no que as escrituras diz, não no que o homem prega, ok? Beijo no coração de todos vocês e que Deus sare a nossa nação. Ficam com Deus.